Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu preciso que você preste muita atenção, queridos, naquilo que vai ser ministrado. Na sexta-feira, eu estava aqui no culto, queridos, e eu acompanhei a ministração do pastor Rafael lá de trás, e o Espírito Santo, ele falou algo assim no meu coração sobrenatural. Sabe, queridos, eu estou falando. Foi só isso que o Espírito Santo falou no meu coração. O Senhor, ele está falando, queridos. Ele está falando. O pastor Rafael, ele pregou aqui, falou muito sobre fruto, né? E ele usou como exemplo aquela figueira, queridos, que estava vistosa, cheia de folhas, mas quando Jesus chegou perto dela, na verdade, nenhum, queridos. Queridos, eu vejo algo assim nessa passagem na Bíblia, queridos, porque um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. E nós vamos ter que ter frutos, queridos, para poder apresentar para Ele. Então, por isso que eu quero aconselhar você, escute a palavra de Deus. Quando você vier para a igreja, escute aquilo que Deus está falando. Eu sei que é difícil, queridos. Às vezes a gente leva uma rotina, a nossa vida, é difícil a gente colocar, sabe, a nossa vida em ordem na presença de Deus. Tem muita questão do desejo, da vontade. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer e a produzir fruto. E o que o Senhor quer, queridos, não é fruto de perfeição. O Senhor, ele quer frutos de arrependimento. Viu? Isso significa por quê? Significa que Deus já sabe que nós não somos perfeitos. Sabe, queridos? Significa que Deus já nos conhece. Então o que Ele quer? Ele quer que haja um arrependimento dentro do nosso coração, para que a gente produza frutos, não porque nós somos perfeitos, nós vamos produzir fruto porque nós nos arrependemos. Amém? E eu quero conversar com vocês aqui hoje, queridos, a palavra de Deus que vai ser ministrada, nós vamos falar sobre integridade. E isso, queridos, é algo fundamental para um filho de Deus. Isso tem que ser algo fundamental para a gente, queridos. Sabe? Deus, ele tem compromisso, queridos, com pessoas íntegras. E você vai entender o que é integridade. Se Deus tem compromisso com pessoas íntegras, nós também devemos ter compromisso com pessoas íntegras. Sabe? Você já se decepcionou com pessoas? Quem aqui já se decepcionou com pessoas? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Por quê? Porque você decidiu se relacionar através da amizade, através de um namoro, através de um casamento, com uma pessoa a qual você não tinha a certeza de que ela era uma pessoa íntegra. E aí o que aconteceu? Você sofreu uma decepção. Só com Deus, queridos, é diferente. Porque não tem como enganar a Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele tem acesso ao nosso coração. Então Ele conhece a intenção. Teve uma vez que eu e minha esposa e a minha filha, a gente passou por uma luta muito grande, né, Débora? Tanto que o rapaz, ele estava com uma arma e ele só não me deu um tiro porque o Espírito Santo de Deus não deixou. Na verdade, o que ia acontecer ali era mais ou menos isso. Ele ia me matar na frente da minha filha e da minha esposa. Por algo, queridos, que eu fiz, mas não é algo ruim. A minha esposa e a minha filha, e Deus sabia. Só que Ele não viu aquilo com bons olhos, porque Ele não conhece a intenção do meu coração. A mesma coisa, a minha filha, a minha esposa conhece o meu coração. Então a minha ação, elas viram com bons olhos. Aí você fala, pastor, mas por que Deus permitiu isso? Para mim poder entender, queridos, que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas elas não sabem a intenção do seu coração. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com o seu comportamento, aonde você estiver. Às vezes você tem um comportamento que é bom, porque a intenção do seu coração é boa, mas pode ser que as pessoas julgam mal. Por exemplo, às vezes você está lá na sua empresa trabalhando, e Deus te deu um dom maravilhoso, e você quer resolver tudo, por quê? Porque você quer ajudar todo mundo, é a intenção do seu coração. Só que as pessoas não veem isso. O que as pessoas veem? Olha lá, está querendo aparecer, está querendo tomar o meu lugar. Olha lá, só ele que aparece. Então por isso que você tem que tomar cuidado, né?
fazer aquilo que te pede com excelência, tomar cuidado para não atravessar no trabalho de outra pessoa. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar a intenção do nosso coração. E para que você tenha uma boa intenção diante de Deus, querido, você vai ter que ser íntegro, né? E o título da ministração é integridade. Seja íntegro em todos os lugares. Essa é a vontade de Deus, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, queridos, Provérbios, se você puder abrir, Provérbios capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, né? Provérbios capítulo 10, versículo 9, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler duas versões aqui, queridos, para você entender. Isso aqui é um conselho, queridos, do rei Salomão. Diz assim, ó: quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, né? Mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. A palavra de Deus, ela nos alerta. Deus, ele não interfere nas nossas escolhas, mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer. Aquele exemplo, né? De você ter o seu celular e de repente o seu cônjuge descobre a senha do seu celular e você fica tremendo. Por quê? Porque você não leva uma vida decente e honesta. Porque se você levar uma vida decente e honesta, seu pai pode pegar o celular, seu amigo pode pegar o seu celular. Então, queridos, é fácil você identificar se você é uma pessoa decente e honesta. É simples, um aparelho que você tem na sua mão já te denuncia. Já te denuncia. Agora, em outra versão, diz assim, ó: quem anda com integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. O que acontece, queridos? Se você é uma pessoa pervertida, se você faz coisas que desagradam a Deus, se você engana outras pessoas, um dia isso vai ser descoberto, queridos. Um dia isso vai ser descoberto, né? Então, por isso que a gente conversa muito sobre isso. Às vezes eu aconselho casais, e é difícil, queridos, falar isso, né? Às vezes eu aconselho casais e de repente eu falo, ó, e aí, teve uma traição? Se tiver, tem que confessar. Ah, pastor, mas é quando eu não era nem convertido. Não tem problema, você já era casado, tem que confessar. Aí você fala, pastor, mas é perigoso acabar o casamento e tal. Ué, por que não pensou antes? Por que não pensou antes de trair? Aí fala, pastor, por que você fala isso? Porque eu creio na palavra de Deus. Um dia vai ser descoberto. Então é melhor você confessar, você consertar antes. Ah, pastor, mas corre o risco de perder tudo. Lógico que corre o risco de perder tudo. Aliança, queridos, é desse jeito. Quando você entende a palavra de Deus, a questão da aliança é o seguinte: enquanto os dois se mantêm firmes, a aliança ela é inteira. Só que a partir do momento que um dá mancada, quebra a aliança. Isso significa o quê? Significa que o outro também tem o direito de não continuar mais, né? Eu já vi casais, queridos, com pessoas falando, não, mas ele tem que me perdoar, ela tem que me perdoar. Não, não é assim. Na verdade, a vontade de Deus era que a aliança não fosse quebrada. Agora não tem, você errou porque você quis, a outra pessoa ela tem todo o direito de não te perdoar. E nós temos que compreender isso. Por quê? Porque nós não somos dono das pessoas. Nós não somos donos. E Deus, queridos, Ele age dessa forma. Por exemplo, você entregou a sua vida para Jesus, você fez uma aliança com Ele, você se batizou, Deus ele vai ter um compromisso com você. Até o momento que você também tem um compromisso com Ele. Porque o dia que você quebrar a sua aliança com Ele, Ele não vai ter mais compromisso com você. Ele vai te dar liberdade para você seguir os seus próprios caminhos. Então, quando você lê a palavra de Deus, é isso, é essas características que você vai entender, que você vai ver em Deus, é esses atributos. Então, quando a gente olha, queridos, para a integridade é um valor que, infelizmente, nos dias de hoje estão se perdendo. Infelizmente, queridos, infelizmente. Sabe? As pessoas, elas não estão indo, assim, muitas pessoas, eu vou falar dentro da igreja, queridos, eu vou falar aqui dentro de nós. Eu não vou usar o mundo como exemplo, não, porque eu faço parte da igreja, eu sou membro da igreja, sabe? E eu percebo que a igreja em si, não só a comunidade núclea, mas só a igreja, ela está chamando as pessoas não mais pela pregação da palavra de Deus, mas é estratégia, é escurecer um ambiente, é colocar luz, é trazer gente famoso,
Sabe, queridos, é uma estratégia. Então as pessoas, elas não estão mais assim, a maioria das pessoas, elas estão indo pelo aquilo que elas querem fazer. Por exemplo, você sai da sua casa, né? Você sai da sua casa para ir ver uma pessoa famosa cantar ou pregar na igreja, qualquer lugar, chega lá, sai 2 horas antes de casa, enfrenta 1 hora de fila no estacionamento, né? Fica lá, depois para entrar dentro é uma demora. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus? Para louvar ao Senhor? Não, queridos. Não viaja não, só. Você está fazendo esse esforço por algo que você quer, para ver um artista. Porque se você quiser ouvir a palavra de Deus, se você quiser louvar ao Senhor, você vai ter oportunidade de chegar aqui na igreja, ter um estacionamento para você, você vai ter um lugar para você escolher. Aí sim você fala, não, eu estou indo para poder... Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, querido. Eu já fui para um show convidado. Eu lembro que eu era novo convertido, eu falei, gente do céu, para que isso? Para que isso? Se matando, sair longe de casa para chegar aqui, ver um show e ainda, os caras não cederam uma coisa, pessoalmente nem é tudo isso. Sou sincero, queridos. Por quê, queridos? Porque louvar a Deus, queridos, quando eu entro aqui na igreja, quando eu vejo o louvor, eu coloco o meu coração, eu louvo a Deus. Tanto que se as pessoas perguntarem para mim, pastor, o que você achou do louvor? Queridos, eu vou falar para você o que eu vi, foi um momento maravilhoso, eu adorei a Deus, eu louvei ao Senhor e ponto final. Porque eu não vim aqui para o louvar, e o ministério de louvor também não vem aqui para fazer uma apresentação. Se o ministério de louvor tiver a cabeça que eles vêm aqui para fazer uma apresentação, está errado, queridos. A apresentação é fora do momento de culto, que nem nós vamos ter um concerto da escola de música, vai ser uma apresentação, é diferente. Agora no momento de culto não, é um louvor a Deus. Então nós precisamos entender isso, sabe, queridos? Então nós vivemos em um tempo em que muitos parecem ser, né? As pessoas elas se preocupam mais com a aparência do que ser. Por exemplo, se a gente for falar com a questão da saúde, nós temos profissionais de saúde aqui, né? As pessoas elas investem alto em maquiagem, e eu estou falando as pessoas porque hoje, queridos, viu? Hoje no mercado tem uma seção lá só de produto de beleza para homens, vocês acreditam? O negócio está ficando meio esquisito esse trem aí, queridos. Você vai nesses mercados grandes lá, tem um setor lá só para homem. Você fala bem assim, é creme hidratante para isso, é shampoo para aquilo. Queridos, na minha época era um sabão de pedra, um creme rins e um Neutrox lá e já era. Não tinha muita opção, né? Então o que acontece, queridos? As pessoas elas estão investindo muito caro em maquiagem, medicamento, mas elas esquecem que aquilo que você come, que a sua aparência ela vai determinada com aquilo que está dentro de você. Então significa o quê? Que a sua pele, a sua saúde, ela vai melhorar, é de dentro para fora. É os teus órgãos, né? Tá tudo em dia ali. Aí, por exemplo, né? Eu acho que tem um produto que tampa as espinhas, não tem? As mulheres aí, eu acho que deve ter, né? Como que chama? Como que chama? Fica lisinho, parece porcelana. Mas não adianta nada, na hora que você lava está tudo lá. Sabe, queridos? E às vezes essas coisas você tem que tratar de dentro para fora. Então, né? Por exemplo, não adianta nada, você vai, gasta um dinheirão com corretivo lá, se preocupa com a sua aparência, mas sai daqui, vai para aquela lanchonete ali que tem um M e se arrebenta de comer. Se enche de gordura. Aí você fala bem assim, pastor, estou preocupado comigo. Não, você não está preocupado com você está preocupado com a sua aparência. Se você tivesse preocupado com você, você se alimentaria direito. Então você está preocupado em mostrar para as pessoas a sua aparência. É que nem eu falo, por exemplo, que nem o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor não tem que ficar preocupado em mostrar o que eles sabem fazer. Eles têm que se preocupar em adorar a Deus com o que eles com aquilo que eles absorvem durante o dia, com o relacionamento que tem com Deus. Porque é esse o louvor que Deus aceita. É esse o louvor.
Ah, pastor, você está falando que técnica não é importante? Lógico que é, queridos. E você acha que Deus não vai capacitar? Você acha que Deus não vai dar condições? Né? Você vê o John aqui, está até cantando já, John. É mesmo, John? Ô, John, está no violão, você viu, ele toca teclado, está no violão. Aí descobri hoje que está cantando. Aí descobri esses dias, cara, que ele está dando aula de bateria. Ele nunca nem tocou bateria aqui no Louvor. Já tocou, John? Você sabia, Dani, que ele está dando aula de bateria? Você sabia? Pode usar na bateria já, ué. E você não falou nada para Dani, né? Pode usar na bateria já, Dani. Já pode escalar, porque às vezes não tem um baterista aí. Ô, John, vai para a bateria aí, ó. Então, queridos, eu estou dando essa introdução para você entender o que é integridade. Integridade não é aquilo que você passa para as pessoas. Integridade é o que você é. Entenda isso, sabe? Por exemplo, há quem vive uma vida dupla. Por exemplo, tem pessoas que uma imagem para a igreja, uma imagem para a família e outra imagem quando está sozinho. A maioria das pessoas, queridos, não da igreja, do mundo, vive dessa forma. As pessoas vivem de imagem. O problema é quando isso acontece dentro da igreja. Você que está aqui na igreja, você tem que ser íntegro, inteiro. O que significa? Significa que você é a mesma pessoa aqui, a mesma pessoa que você é aqui na igreja, que você é essa pessoa chata, aborrecida, que chega com a cara feia. Estou brincando, queridos. A mesma pessoa que você é aqui na igreja tem que ser no seu trabalho e tem que ser na sua casa. Às vezes um maridão chega aqui na igreja, todo mundo, ô irmão, paz do Senhor, ô irmãzinha, paz do Senhor. Aí quando acorda para vir para a igreja, vamos logo, se arruma logo, vamos para a igreja. Aí quer dizer, trata todo mundo com carinho, mas dentro de casa, eu estou falando isso para os homens, queridos, porque o difícil para o homem é ser íntegro dentro de casa. Aí você fala, pastor, por que você está falando isso? Porque eu sou homem, eu tenho um pai homem, eu tenho mais 3 irmãos homens e tenho vários amigos homens, queridos. Então é meio complicado, nós vamos falar sobre isso, sabe, queridos? Mas Deus, queridos, Ele nos chama para viver uma vida inteira e não dividida. Deus, queridos, você que é cristão, você que serve a Deus, entenda uma coisa: o chamado de Deus para a sua vida é que você seja uma pessoa, independente do lugar que você estiver. É esse o chamado de Deus para a sua vida, porque o Deus que está aqui na igreja, Ele está com você no seu trabalho, vendo tudo o que você faz, Ele está com você na sua casa, vendo tudo o que você faz. Sabe, então nós temos que entender isso. Integridade, queridos, é viver de forma correta e verdadeira em todos os lugares, no público e no secreto. Ela não depende de quem está vendo ou de quem habita, ela não depende de quem está vendo, mas de quem habita dentro de nós. Por exemplo, você não serve a Deus? Sirvo. Você foi batizado pelo Espírito Santo? Fui, pastor, falo em línguas. Quem disse que para você falar em língua é ser batizado pelo Espírito Santo? Se você foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você. Um dos maiores sinais do batismo do Espírito Santo é você ser uma pessoa íntegra onde você estiver. Porque o Espírito Santo então só entra dentro de você quando você está na igreja. O Espírito Santo fica ali na porta te esperando. Seja bem-vindo, vou entrar dentro de você agora. Você chegando na igreja, na hora que você sai, não, agora eu não saio com você. Não é isso, queridos, isso não é o propósito. Pastor, mas quando eu estou fofocando, o Espírito Santo está... Tá, queridos, quando você está falando mal do irmão, tá. Pastor, mas quando eu estou falando mal do meu marido lá no salão de cabeleireiro, cuidado, tá. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, sabe? Então depende daquilo que está dentro. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você é uma pessoa íntegra. Integridade, queridos, é ser o mesmo em qualquer ambiente. Para um cristão, para um filho de Deus, integridade não é uma opção, a integridade é um chamado. Deus, Ele nos chama a sermos íntegros. Olha, por exemplo, para Davi. Davi não adorava a Deus nas ovelhas, quando ele estava cuidando das ovelhas, tanto que a palavra de Deus diz
que Davi ele matou um leão e um urso, né? Aí de repente o pai dele, Davi, leva uns queijos lá para os seus irmãos lá, que eles estão na batalha e tal. Ah, pai, com certeza levo. Só que quando ele chegou lá, queridos, ele viu um gigante desafiando o povo de Israel, o exército de Deus vivo. Da mesma forma, queridos, que Davi olhava para as ovelhas, ele olhava para o povo de Deus. Aí ele falou, poxa, quem que é esse gigante? Esse incircunciso, não pode fazer isso com o exército vivo de Deus, eu vou lá enfrentar ele. E foi, enfrentou. E teve a vitória. Sabe? Então nós temos que entender isso. Para um cristão, integridade não é uma opção, é um chamado. Ela se torna ainda mais visível, a integridade, queridos, ela se torna ainda mais visível fora da igreja do que dentro da igreja, viu? Entenda uma coisa, nós, na verdade, todas as pessoas são observadas. Por que rede social faz sucesso? Porque todo mundo gosta de ver a vida dos outros. Todo mundo gosta de observar as outras pessoas. Então entenda uma coisa, nós vivemos em comunidade, nós vivemos onde pessoas gostam de observar. Ah, pastor, mas eu estou num lugar onde ninguém me conhece. Mas aquelas pessoas que ninguém te conhece estão te observando também. Porque o ser humano é assim, ele gosta de observar, ele gosta de ver. Né? Às vezes a gente vê programas de televisão aí que faz sucesso, programa bobo. Né? Eu não sei como as pessoas assistem isso daí. Né? Coloca um monte de gente numa casa lá e fica todo mundo vendo a vida daquele pessoal lá. Por quê? Porque o ser humano gosta disso. Né? O ser humano tratado, o ser humano moldado pelo Espírito Santo, ele vai mudar, queridos. Ele vai começar a olhar para ele mesmo, ele vai começar a olhar para as atitudes. Mas a maioria das pessoas não gosta de saber, de se intrometer na vida dos outros, né? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque ela se torna mais visível fora da igreja, onde nós somos observados, testados e muitas vezes provocados. Viu? Muitas vezes nós somos provocados, e a provocação, queridos, também vai mostrar muito a respeito da nossa integridade. Ele fala, pastor, mas eu não sou bobo. Comigo é o seguinte, escreveu, não leu, o pau comeu. Não pode ser assim, queridos. Aí você fala, pastor, para você é fácil. Quem disse que para você é fácil? Queridos, se eu pudesse escolher, eu escolheria ter nascido lá atrás. Por quê? Porque lá era fácil. Porque lá era o seguinte, qualquer coisa era pegar uma espada e ir lá e resolver o problema. Hoje, o que Jesus fala? Se te bater de um lado... Deu outro. Essa é a graça, viu? Essa é a graça, viu? Não é mais fácil lá o cara resolver o problema? Não, aqui é o seguinte, é olho por olho, dente por dente. Você matou um da minha família, eu mato um da sua. Teoricamente, queridos, é mais fácil. Agora hoje tem que perdoar, tem que amar, sabe? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né, queridos? E o que é ser íntegro? Ser íntegro é ser alguém completo, verdadeiro, coerente, é viver de acordo com os valores de Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Integridade, queridos, não é perfeição, mas é um compromisso diário com a verdade, com o caráter e com a vontade de Deus. Integridade, queridos, é a marca do cristão que teme ao Senhor. Eu ainda peguei, queridos, uma época em que se vendia muito fiado, né? Hoje tem o cartão, né? Quem aqui pegou a época que tinha conta nos mercadinhos, no bar, que vendia fiado? Que o pessoal colocava uma placa lá, né? Fiado, né? Só amanhã. Então, aí você chegava num lugar antigamente, querido, você falava que era crente, nossa, poxa, não, você é pastor, então não, pastor, pode levar tudo. Hoje em dia... Você está maluco, queridos. A gente que é igreja, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sofre, queridos. Você acredita? O pessoal, não, para a igreja no boleto, sem chance, só no cartão. Aí você pergunta, né, por quê? Não, porque eu já tive algumas igrejas que me deu uns calotes aí. Você não anda dando calote em ninguém não, né, irmão? Ó, Deus vai te pegar de jeito, hein? Se você pegou R$1 emprestado, devolva. Ah, porque tem gente que tem aquele pensamento, né? Que nem, por exemplo, eu vou lá pegar R$1 com o Daniel. Ô, Daniel, empresta aí R$5. Aí depois, eu vou pagar para o Daniel. Não, o Daniel tem dinheiro. Não, queridos, independente, ele pode ter dinheiro, ele pode ser milionário, ele pode ser rico, ele pode ser o que for. Você pegou R$5 emprestado dele, devolve. Isso é integridade também.
Às vezes você deixa de prosperar, sabe por quê? Por causa desses R$ 5 que você pegou emprestado e você não devolveu. Aí você fala, pastor, mas tem condição, mas você criou uma dívida. E o que a Bíblia fala que dívida é o quê? Pastor, mas eu tô prejudicando a minha vida toda por causa de R$ 5. Por causa de R$ 5, queridos. Aí às vezes você fala bem assim, não, eu vou ali pegar com ala. Aí, tem pessoas que é assim, queridos. Já mede, né? Você tem que ser sincero. Por exemplo, você vai conversar com o Daniel, com Ala, com os irmãos aí, com o Mesquita, com o irmão Rubens. Você não tem que pedir emprestado, você tem que falar, me dá R$ 10, é melhor. É melhor. Né? É muito melhor. Aí se o irmão falar bem assim, não, eu te dou, toma, beleza, você não está endividado. Agora se o irmão falar, não, você é muito folgado, eu não vou te dar não, vou te emprestar. Aí você tem que pagar, viu? Mas, querido, depois disso não vai sair pedindo dinheiro para os irmãos não, viu? Misericórdia, hein? Sabe, queridos, então não é perfeição, queridos. Não é perfeição. A integridade, queridos, é a marca do Filho de Deus, é a marca do cristão que teme ao Senhor. A integridade, queridos, ela é o reflexo de Cristo vivido através de nós. Por isso que você tem que ser uma pessoa íntegra. É muito fácil, queridos, você sair e falar para as pessoas de Deus, mas a pregação que muda a vida das pessoas, a pregação que vai fazer as pessoas firmar com Jesus, não é aquela pregação que você prega falando, é aquela pregação que você prega mostrando, vivendo, Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 11:20, o Senhor, Ele detesta o perverso de coração, mas se alegra com as pessoas sinceras e obedientes. Olha, queridos. O Espírito Santo está me falando mal, queridos. Não é nada, o pastor está ouvindo voz. Não, queridos, é coisas que vêm. Às vezes você ficou preocupado que eu falei que você pegou um pastor, mas eu tenho costume de fazer isso com todo mundo. Eu já nem lembro mais com quem eu fiz isso. Falei, então você pede perdão para Deus, velho. Pede perdão para Deus, dá um jeito de abençoar a vida de alguém, faça alguma coisa para recompensar isso daí, queridos. Se liberta disso aí, viu? Se liberta, porque é o que o Espírito Santo fala mesmo. Tem pessoas, queridos, aqui, não só aqui, em todo lugar, que tem a sua vida financeira destruída por causa disso. Principalmente quando pega dinheiro, mãe, empresta tantos reais. Não, mãe, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, se o seu filho pegou dinheiro emprestado de você, cobre dele, não pastor, mas meu filho, cobre, isso é bom para ele, não é porque você precisa do dinheiro, isso é bom para ele aprender que ele tem que pagar aquilo que ele deve. Se você não cobra, você está deixando o seu filho com uma dívida, você está trazendo maldição para a vida do seu filho. Os filhos vão começar a brigar comigo aí, hein? Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado. Primeiro, queridos, nós vamos falar sobre o ser íntegro na igreja. Porque nós temos que ser íntegro na igreja. Isso é fundamental. Na igreja, queridos, nós somos vistos, abraçados, observados e até mesmo admirados. Você tem que tomar cuidado, queridos. Às vezes você está sentado aí, com a cara fechada, as pessoas já estão olhando. O que aconteceu com o irmão? Será que ele acordou de mau humor hoje? Aí você fala assim, não, pastor, é que minha cara é assim mesmo. Não, mas espera aí, você é uma pessoa íntegra, muda. Muda. Às vezes, queridos, você acha que não. Para mim, hoje, não tem mais problema isso. Mas no início do meu ministério, a gente estava na igreja lá menorzinha, era terrível, queridos, quando eu estava aqui em cima pregando, e às vezes a pessoa, isso é uma atitude normal, que a pessoa nem percebe que está fazendo, a pessoa fica assim, Hoje eu não ligo mais para isso não, queridos. Pelo contrário, se eu falo uma coisa aqui, eu estou bem fundamentado na palavra, e eu vejo alguém falando, aí que eu... Antigamente eu ficava preocupado. Tem que estudar mais, tem que falar melhor para as pessoas me aceitarem. Hoje, queridos, eu não ligo mais para isso não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, queridos, você está fazendo aqui, tem uma pessoa aqui, que ela está pregando,
ou ela está tocando, e você é uma pessoa importante para essa pessoa que está aqui, ela sempre vai olhar aqui, é que nem o John. O John aqui, ele está tocando, agora não, agora ele está mais tranquilo, né? Mas eu lembro que antigamente ele ficava muito olhando para a dona Betânia, onde a Betânia, ele tocava e olhava para ela, ele tocava e olhava para ela. Por quê, queridos? Porque a gente espera a aprovação de algumas pessoas, é importante. Então você imagina, ele está aqui pregando, né? Aí a dona Betânia está lá, só que ele já entende a dona Betânia, né? A dona Betânia vai... Aí ele já fica triste, ou então melhora para agradar ela, né, John? Já aconteceu dela fazer assim? Já? E o coroa? Coroa não, né? Coroa, você fica assim, você errar, ele dá risada, né? Coroa é uma bênção. Mas eu falo isso da dona Betânia por quê? Porque eu sei que a dona Betânia pega no pé do John. Ela pega no pé dele, né? Então por isso você tem que tomar cuidado, queridos. Então cuidado, então por isso que na igreja você tem que ser uma pessoa feliz, alegre, sabe, louvar ao Senhor. É lógico que você vai ouvir a palavra e você vai ver se a palavra está bem embasada biblicamente para você aceitar ou não, porque você tem todo o direito disso. Você, principalmente você que leu a Bíblia, na hora que você lê a Bíblia, que ele conhece a palavra de Deus, na hora que o pastor começa a pregar, você já começa a entender e saber onde ele vai chegar. Você ninguém mais te engana, sabe? Mas cuidado, né? Por quê? Porque às vezes, queridos, a integridade dentro da igreja, você tem que entender uma coisa, ela não pode ser o quê? Uma máscara cristã, mas ela tem que ser o quê? Uma expressão sincera de que somos de Cristo. Ah, pastor, como é que é esse negócio de máscara? Ah, queridos, é aquela máscara de santidade que você coloca quando você está na igreja, né? É que nem eu falo para você, é que nem eu faço muito casamento, queridos, e eu vejo um negócio acontecer que eu fico meio estranho, meio esquisito, né? Mas tudo bem, cada um. Quem sou eu para interferir no casamento das pessoas? Elas fazem o que ela quiser. É que nem a noiva, queridos. Hoje em dia tem uma moda, não sei se tem, eu fiz uns 2 casamentos aí que eu vi isso acontecer. Não foi casamentos da igreja, não. Porque às vezes a gente é pastor, a gente faz casamento fora. 2 casamentos que na hora que você está no momento ali não sei se vocês já viram isso acontecer, aí a noiva está com um vestidão longo e tal, aquela coisa bonita. Aí depois que vai para a festa, parece que é no velcro, né? Tira. Ou seja, quem já viu isso acontecer aí? Aí, ó, algumas pessoas já viram, eu não estou falando besteira não, né? É a máscara, querido, cristã dentro da igreja é isso. A pessoa chega de uma forma, comportadinho, mas na hora que está lá fora, né? Então isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Quando eu cheguei à conclusão, o pastor Rafa até falou isso ontem, quando eu cheguei à conclusão, queridos, de que Deus não tem dó de ninguém, esse versículo foi um dos versículos que me fez chegar a essa conclusão. Porque não adianta nada você vir orar, chorar na presença de Deus, ai Senhor, eu estou arrependido, e amanhã está fazendo a mesma coisa. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração se Ele não vê sinceridade no seu coração? Você está perdendo tempo, queridos. Que nem ouvir sua oração Ele está ouvindo, porque não tem sinceridade no seu coração. Agora, o dia que tiver sinceridade no seu coração e você estiver realmente arrependido, você pode ter certeza, dobra o seu joelho que Deus está te ouvindo. Dobre o seu joelho que Deus está te ouvindo. Né? Então, dentro da igreja, querido, você quer ser uma pessoa íntegra? Então, sirva de coração e não para ser notado. Faça de coração. Não porque você quer que as pessoas vejam você fazendo. Né? Sirva de coração. E é difícil isso, principalmente quando você sobe aqui no altar. Você tem que aprender a lidar com isso. Porque é difícil você vir pregar e ter a consciência de que você está fazendo isso de coração, não para ser notado.
Porque quando você tem esse pensamento, você vai parar de falar aquilo que agrada as pessoas e vai falar aquilo que realmente é a verdade, que é a palavra de Deus. Não viva para impressionar o pastor ou a sua liderança. Uma das formas de você perceber isso, queridos, é aqui, que nem, por exemplo, nós temos vários instrumentos, né, para os músicos mesmo. Não fica difícil, John, por exemplo, se você querer que só o teclado sobressaia e colocar esse instrumento acima dos outros, não vai ficar esquisito? O violão, não, aumenta meu violão aí, Marconi, que todo mundo tem que ouvir meu violão mais do que os outros instrumentos. Ou até mesmo a Dani, não, coloca a minha voz para sobressair. Então o que acontece? Por que tem um ensaio? Por que tem um técnico de som? Porque tem que ajustar tudo da forma correta, né? Aí agora, que nem por exemplo mesmo, está a bateria aqui, graças a Deus a bateria é eletrônica, né? Agora imagina se fosse uma bateria acústica e colocasse um baterista que só ele quisesse aparecer, ninguém ouvia mais nada nessa igreja. Então, querido, ser íntegro na igreja é isso. É você se misturar com os irmãos, independente que você seja pastor, independente que você seja ministro de louvor. É você ter a consciência que você é um membro da igreja, que você é uma ovelha do Senhor, e que você não é melhor do que ninguém, que você não está aqui para aparecer. Então isso é ser íntegro na igreja. Ser íntegro na igreja, queridos, é ter um coração ensinável e humilde. O que é ter um coração ensinável e humilde? Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? E se às vezes você conhece uma coisa mais do que o outro, esteja disposto a ensinar, a fazer com que as pessoas sejam melhor do que você. A gente vê às vezes o Jonathan, ele está aí tocando um instrumento, daqui a pouco está tocando outro, e a gente nem fica sabendo. Eu fiquei sabendo mesmo que ele estava tocando bateria, porque o pastor Rafael, eu falei bem assim, mas que é o professor? Não, o professor de bateria é o Jonathan. Eu falei, ué, mas como assim? Então você não vê o Jonathan querer aparecer, ele fica ali quietinho, né? Que nem para ele cantar ali, você percebe que ele está cantando, mas ele está... Imagina quando soltar a voz. É? Que nem o Reginaldo quando está cantando, está aqui no ensaio, o Reginaldo é uma benção, e canta alto, né, Dani? E fala, é aquele... Aí quando chega aqui na igreja, ele fica escondidinho ali... Ah, já entendi, é que no ensaio a loura não está. Ah, agora eu entendi. Sabe, queridos, o que Deus vê, queridos, entenda uma coisa, e é isso que eu sempre prego aqui na igreja, queridos. O dia que você entender isso, a sua vida vai ser transformada. O que Deus vê no seu coração é mais importante do que o que as pessoas vêem nas suas atitudes. Se você quer agradar a Deus, queridos, é uma coisa. Agora, a não ser que você está aqui para agradar as pessoas, aí tudo bem, continua do jeito que você está. Mas se você quer agradar a Deus, entenda uma coisa, queridos, o que Deus vê no seu coração é muito mais importante do que o que as pessoas vêem na sua atitude. Então ser íntegro na igreja é isso, queridos, é você entender que não é porque você tem uma condição financeira melhor, que você é melhor do que os seus irmãos. Ou também não é porque você tem uma condição financeira inferior, que você vai chegar na igreja e se sentir coitadinho também. Porque isso também, queridos, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala muito quando você está numa situação boa. Mas quando você está numa situação ruim também, como é que você é? Chega na igreja, já todo mundo já olha, ixi, meu, ali já veio derrotado. Não, queridos, não tenha vergonha. Entenda uma coisa, queridos, na igreja nós somos um. Tem uns que chegam mais cedo, tem uns que chegam no horário, tem uns que chegam atrás, mas nós somos um. Tem uns que chegam mais cedo para mexer no som, para regular as coisas, para fazer um cafezinho. Nós somos um, né? Seja íntegro. Agora nós vamos falar num dos lugares mais difíceis de ser íntegro. Aonde que é? Quem arrisca falar? Sabe? Quem arrisca falar? Aonde? Em casa? Queridos. Seja íntegro em casa. Queridos, a verdadeira integridade aparece onde mais somos nós mesmos, que é no lar.
Por quê? Porque no lar, na sua casa, queridos, você vive com a sua família, com pessoas que realmente sabem o que você é. Né? Então, por exemplo, você está aqui na igreja, aí você vem na igreja, aí chega na igreja, aqui você coloca um terno bonito para vir na igreja. Aí quando chega em casa, você fala, não, pastor, o que eu gosto mesmo é ficar de bermudão e com a camiseta do Lula, assistindo televisão. É o seu, ué. Você tem coragem de sair com essa camiseta para a rua? Não tem, mas em casa é você, ué. Não, hoje em dia não tem mais. Quem lembra na época das campanhas que tinha as camisetas com as fotos do candidato? Quem lembra? Vocês lembram? Hoje em dia, eu lembro, tinha musiquinha, queridos. Eu lembro de uma música. O sol nasceu para todos e também para você. Vote em Quércia, PMDB. E aquela assim, o Bel honrou nosso voto e fez a cidade progredir. Rubens Furlan vai voltar de novo para a alegria do seu povo. Isso aí, não era legal? A política antigamente era gostoso, queridos. Né? E a gente gostava, porque eu pegava, quando eu ia pintar a minha casa, eu usava a camiseta dos candidatos. Quando eu ia para o campo jogar bola, era gostoso. Mas hoje em dia é proibido, né, Daniel? Não pode mais essas coisas, né? Não pode mais, né? Vocês foram lá atrás com a musiquinha, hein? Você está vendo como a nossa memória é boa? Querido, mas era o carro passando o dia todo na rua. Era o dia todo com aquilo. Misericórdia, você ficar com a música na cabeça. Sabe, queridos? Então, a verdadeira integridade, queridos, aparece onde mais somos nós mesmos, no lar. É fácil, querido, demonstrar espiritualidade na igreja. É fácil você chegar na igreja, irmão, paz do Senhor. Mas o primeiro lugar onde a fé deve ser visível é dentro de casa. Você quer ver? Pastor, tem um versículo bíblico para isso? A gente tem, queridos, versículo bíblico para tudo. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Pastor, o que significa? Significa, queridos, que se você, mulher, trata mal o seu marido e trata melhor os irmãos da igreja, melhor do que você trata o seu marido, a Bíblia está falando, queridos, que você é pior que um descrente. Mesma coisa você, homem, se você trata mal a sua esposa, se você trata as pessoas da igreja bem, mas trata mal a sua esposa, a Bíblia está falando que você é pior que um descrente. Por quê? Porque você conhece, você sabe como que você tem que tratar e você não trata. Sabe, queridos, na família é onde a integridade se prova. Como? No modo como falamos com o cônjuge, no respeito e cuidado com os nossos filhos, na verdade e transparência nas conversas. O testemunho dentro de casa, queridos, é muito mais difícil, porém, é o mais verdadeiro. Por exemplo, o filho, como trata a mãe, é isso que você é, não é como você trata os seus amigos na rua. É a forma que você trata a sua mãe e o seu pai que mostra como você é. Fala, pastor, eu trato a minha mãe e o meu pai péssimo, então você é um péssimo ser humano. É a forma que você trata os seus filhos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Então por isso que nós temos que decidir viver o quê? Viver Cristo dentro da nossa casa primeiro. Como? Peça perdão se for necessário. Por que muitos casais acabam se separando? Porque vai acumulando as coisas. Deixa eu te falar, a pessoa que você casou não é perfeita, então ela vai dar mancada. Pastor, então para que a gente vem na igreja? Para aprender a pedir perdão e evitar dar mancada, queridos. Sabe, me perdoa, amor, tratei você mal. Ô filho, me perdoa. Pai, me perdoa. Ore.
Às vezes, queridos, vem aqui no culto, quando a irmã Maria Vilela pede para orar, faz aquela oração maravilhosa, não quer parar de orar mais. Ó grandioso, poderoso, exaltado, Rei dos reis, Senhor. Só a introdução da oração é meia hora. Mas e em casa? Com seus filhos, com a sua esposa? É isso que nós temos que olhar, queridos. Nós precisamos ser coerente entre o que prega e o que vive. Você precisa ser coerente. Às vezes você fala de Jesus para as pessoas e esse ser coerente não é só puxando a orelha, nossa, que é pastor, não, que a gente prega, é sua também. Porque quando você fala de Jesus para as pessoas, e sua vida. Às vezes você, homem, está na igreja e sua esposa não. Eu vi um videozinho, não sei se você viu, quem mandou para mim foi a irmã Neide, mandou um videozinho da mulher saindo para a igreja, né? Aí o nome do marido dela é Júnior. Ô Júnior, estou indo para a igreja. Ah é, amor, estou indo. Ei, você cuida direito da casa, não sei o quê. Aí o Júnior fala bem assim, não, mas eu posso ir com você. Não, Júnior, quem pode ir para a igreja? Porque hoje é culto de mulher, você vai fazer o quê lá? Você tem que ficar em casa. Aí o Júnior todo com medo, mas e aí? Mas você vai? Eu vou hoje porque eu vou pregar. E você fica em casa e cuida das coisas. E aí o Júnior, o que você vai pregar? Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou pregar como nós devemos tratar bem o nosso marido. Eu vi a mensagem e fiquei dando risada sozinho. Porque às vezes acontece isso, queridos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Agora nós vamos falar, queridos, como ser íntegro aonde? No trabalho e com os amigos. Ser íntegro na igreja, ser íntegro em casa e ser íntegro no trabalho e com os amigos. A integridade, queridos, de verdade, ela não se vê no culto, mas no dia a dia. E nesse dia a dia o quê? Na empresa onde nós trabalhamos, na rua, entre os amigos, no trânsito, nas redes sociais. Viu? Eu não sei se acontece isso acontecia muito na época do Orkut, né, pastor? Que a pessoa tinha um Orkut para a família ver, e tinha outro para não sei quem ver. Será que isso existe hoje ainda? A pessoa ter 2 Instagram, 2 Facebook? Tem? Misericórdia. Então a pessoa já nas redes sociais ela não é íntegra, ela é dividida. Um que o pastor, ela deixa o pastor entrar, e o outro ela bloqueia o pastor? Mas querido, deixa eu falar um negócio para você. Se eu falar para você que uma pessoa que tem 2 contas nas redes sociais com esse objetivo, não é uma pessoa íntegra, eu estou falando alguma mentira aqui? Não estou. Se eu falar que uma esposa que não deixa o marido pegar no celular dela é íntegro, não é, queridos. Se eu falar que um esposo tem um celular, mas a esposa não sabe a senha, por que não sabe a senha? Porque o cara não é íntegro. A gente tem que parar de maquiar as coisas, queridos, e falar aquilo que é verdade. Se você tem uma rede social que seu pai pode ver e outra você não pode ver, você não é uma pessoa íntegra. E Deus está te chamando para quê? Deus sabe dessa imperfeição nossa. Deus está nos chamando para mudança. Como é que Deus vai te abençoar no seu trabalho, se lá no seu trabalho você não tem relacionamento com Ele? Pastor, mas Deus está me abençoando. Calma. Deus, queridos, Ele dá corda, uma hora Ele puxa. Só que eu vou falar um negócio para você. Quando Ele puxa a corda, senta e vive o processo. Porque não adianta chorar, não adianta espernear. Quando Deus decide puxar a corda, querido, já era. Às vezes você fala bem assim, pastor, mas está abençoado. Querido, está nada, o que Deus tem para você é muito maior do que isso. Seja íntegro onde você está. Seja íntegro, sabe? Muitos mantêm um padrão na igreja, mas fora dela negocia princípios. Dentro da igreja você tem um padrão. Mas fora, você fica negociando princípios. Por exemplo, você tem um princípio de falar a verdade. Fora, você mente.
Não, pastor, porque se eu mentir aqui eu vou ser demitido. Que seja demitido, queridos. Deus abre uma porta melhor para você. Você tem condições de arrumar coisa muito melhor do que isso. Trabalhar numa empresa que te obriga a mentir. Tem um monte de chefe, um monte de donos de empresa que é doido para poder colocar pessoas íntegras, pessoas responsáveis para poder trabalhar. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Está em falta aí fora, viu? A oportunidade que os filhos de Deus têm de crescer no mercado de trabalho hoje é uma coisa surreal, queridos. Uma coisa surreal, porque a integridade ela está em falta. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Olha o que a palavra de Deus diz, em 1 Pedro 2,12. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes, não salvos. Olha como a Bíblia é bem direta. Tomem cuidado como você se comporta com os seus semelhantes não salvos. Porque assim mesmo que eles acusem mesmo que eles acusem e falem mal de você, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de você no dia da sua vinda. O que significa, queridos? As pessoas podem até falar mal de você, queridos, mas se você se manter íntegro, um dia aquelas pessoas vão louvar a Deus por causa da sua integridade, por causa da sua vida. Sabe, queridos? E é tão bom quando você fica sabendo que uma pessoa que te maltratou, que fala mal de você, se converte. Aí você fala, pastor, você sabe disso? Lógico que eu sei, querido. De vez em quando eu recebo umas ligações, um pedido de perdão. Ô Rubens, me perdoa aí, rapaz. Na época que eu era do mundo, eu tratava mal. Não, meu irmão, fica tranquilo. Por isso que a gente que é filho de Deus, a gente não estressa, não fica nervoso, a gente não briga, a gente não faz maldade na empresa onde a gente trabalha, a gente não puxa o tapete dos outros. Por quê, queridos? Porque a gente sabe que isso não vai dar em nada, vai só prejudicar a gente. Né? Então isso é importante, queridos. Né? Um exemplo prático de integridade no dia a dia: não mentir para conseguir vantagem, não participar de conversas imorais ou maldosas, não dar um jeitinho desonesto, honrar os compromissos e promessas, trabalhar com excelência como se fosse para Deus, ser excelente em tudo que você fizer. Então, integridade, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é manter o caráter em qualquer ambiente, mesmo quando todos fazem diferente. Né? Por exemplo, você chega lá no local que você trabalha, todo mundo joga o papel no chão. Só porque todo mundo joga o papel no chão, você vai jogar também? No carro, você vê todo mundo jogando, sujando a cidade, jogando papel do lixo por fora da janela, você vai jogar também? Não, queridos. Ser íntegro, queridos, é ser fora do padrão mundâneo. Não é fazer as coisas porque todo mundo faz. É fazer as coisas que agrada a Deus porque você é cristão, porque você é filho de Deus. Ah, pastor, mas no mundo todo mundo trai. Hoje é normal, as mulheres traem o marido trai as mulheres. No mundo é normal, mas no nosso meio não. Por quê? Porque nós somos íntegros. Nós somos íntegros. Sabe, queridos, integridade, queridos. E eu quero concluir essa ministração dizendo que é um chamado, queridos, de Deus. Às vezes a gente olha, queridos, tem outras religiões que as pessoas fazem um trabalho excepcional de evangelismo. E às vezes a gente valoriza esse trabalho. Nossa, como eles têm coragem, eles saem, falam do amor de Deus e falam de Deus para as pessoas. Só que aí, queridos, quando você entra mais a fundo na vida da pessoa, você vê que não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, aí você percebe que na religião não tem integridade. A pessoa pode ser uma bênção quando está ministrando, mas quando está lá na religião, quando está na casa, pode fazer o que quiser. Então não adianta, queridos, porque o que vai definir quantas pessoas, queridos, você já ganhou para Cristo sem falar nenhuma palavra? Quantas pessoas, quantos amigos você já trouxe para a igreja, simplesmente porque você é uma pessoa íntegra?
A palavra de Deus em Provérbios 27 diz: como são felizes o filho de um pai justo e íntegro. Olha só o que a palavra de Deus, que nem, por exemplo, se eu quero garantir a felicidade das minhas filhas, eu tenho que garantir a minha integridade, porque a Bíblia ela é bem clara: como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. E a palavra de Deus está sendo diretamente aqui relacionada ao pai. Às vezes, queridos, a gente paga escola cara para os nossos filhos, a gente dá uma educação cara para os nossos filhos, mas o que vai determinar a alegria dos nossos filhos é a nossa integridade. Deus nos chama, queridos, a ser íntegro, para que a nossa vida seja um testemunho vivo em todos os lugares. Queridos, às vezes você olha e fala: ah, pastor, então é por isso que os meus filhos sofrem hoje? É por isso que seus filhos sofrem. É palavra de Deus, queridos, não adianta. Ah, pastor, mas depois que a gente converte, muda tudo, Deus perdoa a gente. Queridos, espera aí. Aí Deus não seria justo. Deus ele vai te perdoar, você vai ser salvo, mas o que você plantou, você vai colher. Ah, pastor, mas não é justo. Eu não sei, queridos. Mas um dos atributos de Deus é a justiça. E Ele falou: visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira à quarta geração. Você já viu, né, sobre uma doença hereditária, ela permanece na família de 3 a 4 gerações. Aquilo que a ciência descobriu agora há pouco tempo, a Bíblia já fala há muito tempo. Sabe, queridos? E Deus ele nos chama, queridos, para sermos íntegros, uma vida de testemunho vivo em todos os lugares. E por que eu ministrei essa palavra, queridos? Não para você ficar com raiva. Essa palavra ela foi ministrada para você ter a oportunidade de mudar de vida, de você hoje colocar a sua vida na presença do Senhor. Nós vamos ter o batismo dia 26, uma oportunidade de você mudar a sua vida, uma oportunidade de você falar: não, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser uma pessoa íntegra, justa, vou fazer aquilo que agrada a Deus. Então essa ministração, queridos, não é para expor as suas fraquezas, os seus problemas. Não, Deus ele não tem interesse de expor ninguém. Deus ele está mostrando um outro caminho para você. Esse caminho que você faz aí, você é até feliz com isso, você até gosta disso, mas tem um caminho aqui mais excelente, que eu vou estar junto com você, e a minha presença vai fazer a diferença. Por exemplo, nesse caminho que você está indo, quando você não tiver mais força, tudo vai acabar, né? Quando você envelhecer, tudo vai acabar, mas nesse caminho que eu estou te mostrando, você está junto comigo. Quando você partir para junto de mim, eu vou continuar com os seus filhos, eu vou continuar com os seus netos, e mesmo assim você vai deixar de viver uma vida maravilhosa comigo, onde eu vou acompanhar os seus filhos, vou acompanhar os seus netos, para viver essa maravilha que você quer, que você acha que é. Então na igreja, queridos, com sinceridade no coração, é dessa forma que você tem que ser íntegro. Em casa, com amor e caráter. No mundo, com testemunho e luz. Sabe, queridos, se existe alguma área na sua vida que você precisa alinhar a sua conduta com Cristo, eu quero dizer para você que hoje é o dia de você entregar essa área nas mãos do Senhor. Sabe? Que possamos ser cristãos inteiros, queridos, e não divididos. Todos nós temos uma vida secreta. Todos nós temos uma vida secreta. Todos nós temos. Sabe? Todos nós temos isso. Às vezes você é casado com a sua esposa há 20 anos, mas tem algo que aconteceu com você quando você era criança, que você lembra, que você não gosta de falar com ninguém. Todos nós temos, queridos, a nossa vida secreta.
diante das pessoas, mas não diante de Deus. E o que Deus quer? Deus quer que a sua vida secreta, aquela vida que você não permite que ninguém entre, que ninguém saiba, Deus quer que você honre a Ele com ela. E isso que Deus queimou no meu coração, queridos. Deus, Ele quer ser honrado. Você tem honrado a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Você tem honrado a Deus dentro da sua família, com as suas atitudes. Mas Deus, Ele quer ser honrado na sua vida secreta, onde você não deixa ninguém entrar, onde você não permite. Deus sabe que ela existe. Deus, Ele sabe tudo o que acontece nela. Mas Deus, Ele quer ser honrado aí. Fecha os teus olhos.